Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo, grilo, grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar, episódio 288. Boa terça-feira pra vocês! Quem diria? Como assim quem diria? Eu diria. 288? Caramba! Essa numeração sempre me espanta. Desculpem então, gente, meu realismo amargurado. Fala, Angulers, nós diríamos, nós acreditamos. Vamos começar esse episódio nessa semana fria, de frente fria. Boa parte do Brasil, as temperaturas despencaram. Eu aqui no Rio de Janeiro, máxima de 21, 20 graus. Essa semana eu já tô assim, em cólicas. No momento, eu não estou zoando, eu estou com uma legging térmica da Uniqlo, que é para menos 15 graus. A carioca típica. Sou muito friorenta, eu já gente. fui assim, porém, menopausa. É sobre. Praticamente não sinto mais frio. Eu fiquei assim na gravidez, Deus me livre, eu suava muito, cruz credo. Bom, vamos começar esse episódio, minha gente, que tem assunto. Vamos começar falando da Carla Zambelli, que foi-se embora, né? Fomos surpreendidos na semana passada com o anúncio de que ela tinha deixado o Brasil. Empreendeu fuga. Exatamente. No segundo bloco, vamos falar, mais uma vez aqui no Angu de Grilo, da morte de um jovem por violência policial. A polícia do Rio de Janeiro, BOPE, COI, entraram na favela do Santo Amaro no meio de uma festa junina comunitária e o Eros foi assassinado pela polícia. Uma tragédia, uma coisa horrorosa. Vamos falar sobre isso. E no último bloco, vários pop-ups muito importantes para essa semana. Hoje o STF começa a ouvir Bolsonaro e outros 7 réus em ação penal, aquela da trama golpista, hoje, segunda-feira, né? Mas a partir de hoje, parte daquele núcleo crucial da trama golpista. Vamos falar também sobre o sequestro, sumiço da flotilha que estava levando mantimentos, ajuda humanitária em direção a Gaza, com 12 ativistas humanitários, incluindo o Thiago Dávila brasileiro, a Greta, que sumiram, né, na noite desse domingo. Noite aqui, né, no Brasil, desse domingo, vamos falar também sobre isso. E, por fim, aparentemente, vamos ver o que aparece até o final desse episódio, mais protestos nos Estados Unidos, lá na Califórnia, contra o movimento, né, as ações anti-imigração do Trump. Muitas pessoas já foram presas, bala de borracha, carros incendiados, confronto com a polícia, filmes que a gente já assistiu, inclusive aqui no Brasil, né, esse tipo de protesto e de repressão também policial. Bom, é isso. Vamos começar esse episódio. Minha gente, vamos começar falando da Carla Zambelli, que anunciou na terça-feira passada, no dia que saiu o último Angu de Grilo, que havia deixado o Brasil. Ela tinha sido condenada 20 dias antes a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do CNJ. Eu não lembro exatamente se eu acho que a gente tratou disso aqui rapidamente, né? Mencionou essa condenação, mas foi bastante divulgado. Não tinha sido presa ainda, por óbvio, e anunciou na terça passada que tinha deixado o Brasil. E aí, acho que a primeira coisa, antes de a gente dar o passo a passo da fuga dela, mas a primeira coisa que surgiu foi como é que ela foi embora. Ela não estava com o passaporte apreendido? E a resposta é não, né? Inacreditavelmente não. Em agosto de 2023, ela teve o passaporte apreendido por determinação do Alexandre de Moraes, já nesse contexto das investigações da invasão dos sistemas eletrônicos do CNJ,
mas depois disso o passaporte ela pediu e o passaporte foi devolvido. E aí ela ficou sem nenhum tipo de restrição para deixar o país. Bom, qual foi o trajeto que ela fez? Isso também foi bastante questionado. O que se descobriu é que inicialmente ela deixou o Brasil pela Argentina, então ela começou a saga dela, né, numa viagem de carro. Via terrestre. Isso, numa viagem de carro de São Paulo até Puerto Iguaçu, passando por Foz do Iguaçu. De lá, ela teria pego um avião até Buenos Aires e, em seguida, outro avião para Miami, que foi de onde ela anunciou, né, que tinha deixado o Brasil e disse abertamente que os planos eram ir para a Itália porque ela tem cidadania italiana. Então, né, se sentia mais segura de estar na Itália como cidadã italiana. Então, complica um pouco a questão da extradição, né, de cidadãos, essa troca, né, pelos países. Bom, depois disso já foi confirmado que ela chegou à Itália. A própria Polícia Federal disse que monitorou o desembarque dela em Roma, mas naquele momento do desembarque ela ainda não tinha sido incluída na lista de procurados pela Interpol, então não havia nada que eles pudessem fazer, mas ela teve os passos dela monitorados. Já tem especialistas falando que acham que a Itália pode sim extraditá-la, prendê-la e extraditá-la para... Como é que é a palavra? Peraí, que tem aqui a palavra aqui, numa análise que eu li. Em retribuição à diplomacia brasileira de ter entregue o Cesare Battisti para a Itália, as autoridades brasileiras que entregaram ele à justiça italiana. Então, tem alguns especialistas acreditando que a Itália pode retribuir o gesto devolvendo, sim, extraditando, sim, a Carla Zambelli. Flávio, o que dizer, né? Além de que os brancos brasileiros podem tudo. Fazem tudo, são capazes de tudo, tem passe livre para tudo, ela pode apontar arma para um homem negro às vésperas da eleição, ela pode invadir os sistemas, ela pode ser condenada e sair do país com o seu belíssimo passaporte, ela pode anunciar que está fora e que está indo para a Itália e também nada acontece. É assim, né? Bom, eu acho que ela mais se complicou, em alguma medida, do que deu um golpe de mestre. A própria base de apoio dela é muito frágil, né? Em primeiro lugar, a Carla Zambelli é, por exemplo, responsabilizada, e mais de uma vez o ex-presidente Bolsonaro disse isso, que perdeu as eleições por conta daquele ato em que ela persegue o Luan Araújo, jornalista, na véspera do segundo turno, ali nos arredores da Avenida Paulista, né? Ela armada e rende, enfim, provas produzidas, robustas. No início, ela, inclusive, naquela ocasião, tentou simular que tinha sido agredida e que era uma reação, mas a sequência de imagens comprovou a perseguição armada ao Luan. E aquilo foi uma grande polêmica, né, na véspera da eleição. A Carla Zambelli não foi ainda condenada, esse julgamento não está concluído, o relator é o ministro Gilmar Mendes, tramita no Supremo Tribunal Federal porque ela é deputada, né, parlamentar, eleita, empossada, diplomada, empossada, mas ela está virtualmente condenada também por isso. No entanto, a condenação na primeira turma do Supremo Tribunal Federal foi pelo crime de invasão. Ela com aquele hacker de Araraquara, conhecido hacker de Araraquara, o Walter Delgatti, invadiram, né, o sistema do Conselho Nacional de Justiça, emitiram um mandado de prisão no nome do Alexandre de Moraes, então uma condenação por invasão do sistema, por falsificação de documentos e, bom, um crime também cheio de provas, que só poderia levar à condenação. Ela estava condenada e, de fato, sem estar cumprindo nenhuma cautelar. E isso, de fato, é uma diferença, né, de tratamento.
Eu conversei até com um juiz, o doutor André Nicoliti, que de vez em quando me orienta em relação a isso, e até pela comparação com a prisão do MC Pose do Rodo, né, que foi preso sem camisa, descalço, foi algemado. A gente até na semana passada tratou desse assunto e teve foi no mesmo dia que saiu o habeas corpus. Exatamente. Né? Teve no habeas corpus já escrito, né, na determinação de suspender a prisão preventiva uma série de medidas que ele deveria tomar, se apresentar à justiça todo dia 10, até todo dia 10 do mês, não pode mudar de endereço sem comunicar à justiça, entregar o passaporte. Então, assim, uma pessoa que está sendo investigada, que teve habeas corpus de uma prisão preventiva dentro de uma investigação, tem essa série de medidas cautelares, e a outra pessoa condenada ficou 20 dias aí passeando. E antes disso não estava cumprindo nenhuma cautelar. O que o juiz Nicoliti me disse, que é professor também de direito penal, é que, na verdade, a justiça erra mais quando apreende passaporte ou impõe cautelares sem uma justificativa concreta. Ele diz que a determinação de retenção de passaporte ela só é justificável quando há algo concreto que indique risco de fuga. Nesse caso, não parecia haver, né, risco de fuga na avaliação do Supremo Tribunal Federal. Ele chama atenção para isso. Apreender passaporte é excepcional. Não dá para prender ou apreender um passaporte, prender um indivíduo ou apreender um passaporte por presunção de fuga. Então, se erra, e aí vou botar aspas, né, que eu achei uma frase muito, muito importante. Se a justiça errar assegurando a liberdade, isso é menos ruim do que quando erra restringindo. Aí você está falando até das correntes, né, do garantismo, por exemplo, que na dúvida, você não prende. No entanto, e aí ele lembra que errar assegurando a liberdade tem amparo na Constituição, mas errar prendendo não tem amparo. Então é erro, pode ser abuso de autoridade. Inclusive houve essa suspeita em relação à Polícia do Rio de Janeiro, né, de abuso de autoridade em relação ao MC Pose. Esse é um bom debate, né, sobre a polícia prende, a justiça solta, que era uma intenção também, me parece que incluída naquela prisão midiática, né, altamente midiática do Pose. E no caso da Zambelli, existe essa avaliação. Se você não tem nenhuma evidência concreta de que um indivíduo vai, no caso ela, né, a deputada, vai empreender fuga, estaria errado apreender o passaporte. No entanto, porque ela tinha essa prerrogativa, ela acabou fugindo. Mas note que ela saiu do país muito provavelmente com a identidade. Tem gente que fala, porque para Argentina, Paraguai, Uruguai, brasileiros podem entrar com um documento de identidade civil. Significa que ela virtualmente teria condições de sair do país, ainda que estivesse com o passaporte apreendido. Eventualmente, ela também poderia sair com o passaporte italiano, né, europeu dela, se ela não tivesse devolvido. Então, é muito assim, se o indivíduo decide fugir, há uma leitura de que não é simples impedir, né? Especialmente quando se trata de uma condenada, mas ainda com espaço para recurso. Por que eu digo que ela apressou, né, um desfecho? Veja, até lembrei disso no plantão no fim de semana. O ex-presidente Fernando Collor, entre a condenação e a decisão de prisão, que durou pouco, né, ele foi para o presídio, ficou uns dias e agora está em prisão domiciliar, mas houve um hiato de quase 2 anos em que os advogados entraram com recurso, com embargos, até o dia em que, 1 ano e meio depois, o ministro Alexandre de Moraes achou que eram só chicanas, né, que eram artifícios jurídicos protelatórios e determinou a prisão.
Será que isso não aconteceria também com a Carla Zambelli, né? Haveria esses movimentos, e enquanto isso ela estaria no exercício do seu mandato, recebendo, remunerando equipe. No entanto, ela optou por sair do país, ela não estava impedida de sair do país, com uma alegação inicial de tratar de problemas de saúde, mas imediatamente transformada numa intenção, num anúncio público de que ela, a partir da Europa, atuaria como Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, e cabe dizer, hoje ele até é investigado, mas ele não tem inquérito concluído, não foi denunciado, não foi julgado, não foi condenado, não é réu sobre nada. Nisso, a situação de Eduardo Bolsonaro é absolutamente diferente da de Carla Zambelli, que já estava condenada, está virtualmente condenada num outro processo de perseguição ao Luan Araújo, sai do país e diz que do exterior estaria lá falando a verdade sobre um ambiente de cerceamento à liberdade de expressão, incorporando essa narrativa, com perdão da palavra, já muito maltratada, né, muito utilizada, mas essa narrativa, esse discurso que tem sido difundido por esse campo da extrema-direita bolsonarista, no exterior, inclusive com a intenção de provocar sanções ao ministro Alexandre de Moraes em particular e às instituições brasileiras. Eu acho que a gente até já tratou bastante disso, do papel do Itamaraty, da forma como o Itamaraty tem deixado autoridades americanas e a diplomacia saberem que isso vai ser considerado uma interferência de um governo estrangeiro nas instituições brasileiras. Há, inclusive, outras ações, né, em tramitação da Rumble, que é uma plataforma, empresa ligada ou de propriedade de Trump, o próprio enfrentamento com o X. Na semana passada, até a Advocacia Geral da União constituiu uma defesa de Alexandre de Moraes do Supremo lá nos Estados Unidos em razão desse tema que toca também na questão da regulação das redes, ou da liberdade, ou da falta de regulação das plataformas digitais. Está tudo muito nesse contexto. O que acabou acontecendo com a Carla Zambelli foi que a notícia da fuga precipitou o desfecho desse primeiro processo. Então, ela que estava com embargos, né, recursos apresentados pela defesa, aliás, o advogado de defesa renunciou à posição quando da notícia da fuga. O Supremo, a primeira turma do Supremo, julgou rapidamente os embargos e negou tudo, rejeitou todos, e na sexta-feira houve a sentença, né, a decisão final da primeira turma unânime de que Carla Zambelli era, de fato, uma condenada a 10 anos de prisão, com uma sentença que já transitou em julgado. Então, tão logo a fuga foi noticiada, o Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva e aí solicitou a inclusão dela na divisão vermelha, né, na lista da divisão vermelha da Interpol. Ela pode ser presa se tentar pegar um avião, enfim. Isso só aconteceu depois que ela já tinha saído. Quer dizer, o pedido foi antes, mas o acolhimento pela Interpol da inclusão do nome, a inclusão objetivamente, só se deu quando ela já tinha desembarcado em território italiano, então até a chegada não seria possível a prisão. Ela estava com uma prisão preventiva decretada e agora ela está com uma decretação de prisão para cumprimento de pena. Isso agrava, né, a situação jurídica dela. No sábado, vocês terem uma ideia do quanto apressou, né, o processo de acerto de contas, digamos assim, de Carla Zambelli com a Justiça, o Alexandre de Moraes informou em ofício ao presidente da Câmara que o julgamento dela transitou em julgado e, portanto, a Câmara precisa cumprir a determinação de perda do mandato. Ela também fica com os direitos políticos cassados até o cumprimento da pena, 10 anos, e oficiou também
o Ministério da Justiça para que seja providenciado o pedido ou iniciado o processo de pedido de extradição às autoridades italianas. Pois é, e Então, você acha que tem chance, se prenderem ela lá, de extraditarem? olha só, é difícil dizer, né? Não seria inédito ela ser extraditada, mas também não seria estranho ela não ser. Veja, tem um ponto importante: a Itália está sob um regime também de extrema-direita, né? A Giorgia Meloni. Embora ela tenha nuances de diferenças em relação à extrema-direita brasileira, a outros campos, é do mesmo campo político ideológico. E pode, nada impede, né, que aquele governo italiano se sensibilize com o discurso de perseguição política da Carla Zambelli. As autoridades italianas do judiciário pode ser que não se sensibilizem em relação a isso, uma vez que ela foi condenada, já é diferente, né, com trânsito em julgado, por crimes comuns. Não foram crimes políticos. E isso, obviamente, conta, né? Um crime objetivo: invasão do sistema do CNJ, falsificação de documento, está em fase de condenação por uma perseguição armada, quer dizer, não tem nada a ver com crime de opinião, com perseguição política. No entanto, é difícil fazer esse exercício de adivinhação se, por exemplo, a Itália, o governo italiano, concederia um asilo político a ela, por se tratar de uma mulher com cidadania italiana e do mesmo campo político-ideológico. É essa queda de braço, né, enredo, que agora se desenrola sobre nossos olhos. A Carla Zambelli anunciou essa intenção pela Itália. Ela, inclusive, falou, né? Eu falo português, espanhol, inglês, meu italiano não é tão bom, mas vai melhorar, e eu posso, a partir da Europa, levar essa palavra da desconfiança em relação a autoridades brasileiras, ao judiciário, ao Alexandre de Moraes, para a Europa, na linha do que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. Isso não necessariamente agrada ao campo, em particular a família Bolsonaro, porque você divide protagonismo. Uma coisa é o filho do ex-presidente fazendo isso, com um aval e se projetando a partir dessa, entre aspas, missão autoimposta, em defesa do próprio pai. Inclusive, Bolsonaro, na semana passada, admitiu em juízo que transferiu R$2 milhões, né, aproximadamente $350 mil, para o Eduardo se manter nos Estados Unidos nesse período em que, para Bolsonaro, ele está prestando um serviço à democracia brasileira. Ela dividiria um protagonismo que talvez não seja exatamente o desejável, uma vez que a Carla Zambelli foi muito abandonada, escanteada pelo campo político. Já mencionei que Bolsonaro atribui a ela a derrota nas eleições. Ela também não tem um poder político dentro, por exemplo, da Câmara, que ative com força, com robustez, o corporativismo, né, o sentido de corpo daquela casa. Então, pode ser que, no caso dela, a Câmara deixe enrolar, e o Hugo Mota já deu um pouco esse papo ao dizer que agora transitou em julgado, que a Câmara não tem muito o que fazer. Embora, volta e meia, tanto a Câmara quanto o Senado, o Congresso Nacional, tenha reagido e usado alguns casos que envolvem julgamentos de político para passar recados, sinais, né, ao Supremo Tribunal Federal. Os analistas não acham muito que isso vai acontecer com a Zambelli, pelo tamanho dela, no sentido de não ter... Ela se desgastou muito, né, com tudo que ela fez. É difícil defender, né, porque as provas são muito consistentes, né, há muita materialidade. Agora, ela, de fato, abre uma janela, né, de possibilidade de ser acolhida, por exemplo, pelo governo italiano e não voltar para cumprir pena. Ela disse que não sobreviveria, né, à prisão quando foi condenada aqui no Brasil. Anunciou essa intenção de, a partir do exterior, atacar, né, em alguma medida, empreender esse discurso de desqualificação do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes. Ela inclusive tinha uma conta de Pix aberta,
recomendou que os seguidores dela passassem a seguir a mãe dela, que seria uma espécie de herdeira política, anunciou que emancipou o filho de 17 anos, e aí havia uma expectativa de essa mãe ou esse filho serem candidatos nas próximas eleições para se tornarem herdeiros políticos da Carla Zambelli, mas o Alexandre de Moraes mandou bloquear as contas, né, em particular as contas delas, e determinou uma abertura de inquérito sobre essa frente de ação, né, crime de coação e crime de obstrução de justiça com envolvimento de organização criminosa. Eu acho que é esse o termo que ele usou. O que acontece? Ela está com as contas bloqueadas, ele mandou bloquear também as contas de redes sociais, mas ele mandou bloquear também contas bancárias, bens móveis e imóveis. Então, há também uma dúvida em relação a com que recursos Carla Zambelli vai conseguir se manter no exterior. E Alexandre de Moraes determinou que o Banco Central também indique quanto ela recebeu nessa conta de Pix e quem depositou. Me parece que buscando indícios de uma rede de organização que esteja financiando ela, entre outros, nessa missão de atacar as instituições. Eu lembro um amigo advogado me sinalizou, Fabiano Machado, que auxiliar foragidos da justiça é crime também, passível de 1 a 6 meses de prisão mais multa. Não é um crime grave, mas é crime, e a perspectiva de expor, né, figuras que podem estar ajudando financeiramente a Carla Zambelli nesse empreendimento de fuga da justiça é também algo que deve preocupar, né, um ou outro indivíduo que porventura esteja ajudando. Aliás, foi por essa razão que na semana passada o Bolsonaro foi chamado a depor, né, para a Polícia Federal por conta do inquérito que foi aberto pelo mesmo motivo contra o Eduardo Bolsonaro pelo Procurador-Geral da República. A gente também lembra disso, né? Então, enfim, agora está nas mãos das autoridades italianas, de um lado, está nas mãos do Ministério da Justiça brasileiro, de dar mais ou menos velocidade a esse pedido de extradição, e a gente vai ver de que maneira, mas pode demorar anos até, né? Exatamente. De fato, no momento, o que está posto é a impunidade. É isso. Eu acho que nesse assunto, na verdade, é um pop-up mais longo, né? Uma atualização da história e também da gente marcar, né, esse fato aqui no Angu, porque essa história veio à tona na terça-feira, então não entrou no programa da semana passada. Mas não tem nada, não há conclusão, né, a ser feita. É uma história em aberto, por isso é um grande pop-up para a gente acompanhar quais serão as cenas dos próximos capítulos. Mas, assim, realmente de quinta, né? É muito de quinta, realmente. É um capítulo ridículo, porque eu entendo a parte do suspender o passaporte, larará, é melhor não pecar pelo excesso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que tem um movimento desses, tanto dos políticos, né, dessa extrema-direita, quanto de influenciadores, de outras pessoas que agem dentro dessa rede, né, de financiar a extrema-direita, desse envolvimento de golpe, de processo dessa eleição, que estão indo para fora, que estão fugindo, né? A Carla Zambelli não foi a única. Tendo inquéritos abertos ou não, mas tem uma migração do tipo, estou indo antes que, né, feda para o meu lado. Então, a sensação é que, tipo assim, ninguém foi, de fato, surpreendido, né, por essa fuga dela. E tanto que o primeiro choque foi como assim o passaporte dela não estava confiscado. Não é óbvio que ela poderia fugir, como vários outros já fugiram, ou vários outros foram, né, sem necessariamente ser uma fuga de uma condenação, mas foram para fora para, de certa forma, se proteger previamente.
Então, assim, é uma sensação, não só a impunidade, mas uma sensação de impotência, eu acho, que é realmente muito revoltante nesse caso. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vamos para o nosso próximo bloco? Vamos. Bom, vamos então falar aqui nesse segundo bloco sobre a morte de Eros Guimarães de Mendes, de 24 anos, durante uma festa junina no Morro do Santo Amaro, no Catete, aqui na zona sul do Rio, de sexta para sábado, né, na madrugada de sábado. Tinha uma festa junina comunitária acontecendo ali na comunidade. Não, e um festival com apresentação de quadrilhas juninas de outras comunidades. São Gonçalo, de comunidades da região metropolitana e da própria capital. Então, era uma festa grande. Uhum. Tem vídeo, tem muito vídeo, muita imagem. Como era uma festa grande, né, em que tinha apresentação de quadrilha, inclusive de crianças dançando, né, uma festa que envolvia ali várias pessoas de outras comunidades, tem uma série de vídeos, inclusive do momento em que a polícia chega já atirando, né, no meio de uma das apresentações de dança. Então tinha muita gente, tinha muita criança. Do nada, nessa madrugada, nesse começo de madrugada, o BOPE e o COI, assim, não tem outra palavra, assim, né? Invadiram praticamente o meio da festa junina que estava acontecendo, chegaram atirando, balearam 5 pessoas, 5 feridos, além da morte do Eros, que trabalhava, não tinha nenhum envolvimento, né? Eu acho muito ruim a gente ter que falar que isso seja um texto, né, também. Ter que reiterar que ele não tinha nenhum envolvimento com o crime, como se fosse aceitável que a polícia chegasse atirando do jeito que foi, no meio de uma festa com um monte de criança, uma festa comunitária de várias comunidades, mais um festejo desse momento do ano, né, que as pessoas se preparam, ensaiam, não era só uma festa, como tem todo final de semana, envolvia um preparo. As crianças estavam com roupas, com os trajes típicos, né, desse momento das festas juninas. Então, toda uma expectativa, né, que existe na preparação desse tipo de evento, que foi desgraçado, mais uma desgraça cometida pela polícia do Rio de Janeiro. Uma coisa horrorosa, porque a gente tem vídeo, né? Os vídeos foram amplamente divulgados já na madrugada do sábado, mas durante o sábado inteiro, durante o final de semana inteiro, do momento em que durante uma das apresentações das quadrilhas você começa a ouvir os tiros e as pessoas correndo e abaixando e as crianças se desesperando e saindo correndo, sem o menor propósito, né? Obviamente, assim, sem o menor preparo, sem o menor objetivo, assim, não tinha a menor justificativa da polícia ter feito aquilo. Na nota, no primeiro momento, na nota mais genérica de todas, né, que é a nota copia e cola. Quem acompanha esse noticiário, quem é jornalista e trabalha com esse tipo de noticiário da cidade do Rio, sabe? Que eles copiam e colam a mesma nota para todas as operações. E aí a PM disse em nota que o BOPE realizou uma ação emergencial para checar informações sobre a presença de criminosos armados na comunidade que estariam se preparando para uma possível investida de criminosos rivais para uma disputa territorial. No meio de uma festa junina, realizada na própria comunidade, quem é que cai numa nota desse tipo? É uma coisa assim, ainda é fazer a população, né, o jornalismo, querer fazer os outros de idiota, né, esse tipo de justificativa. O Eros era office boy numa imobiliária, né, então assim, não tinha o menor tipo de envolvimento, não deu tempo nem da polícia tentar implantar essa narrativa, que é uma coisa muito comum também, que eles fazem, né? Tentar implantar uma arma, um antecedente criminal que não existe, uma droga que não estava ali, para justificar a morte de jovens negros em comunidades. Não deu tempo, porque a reação
das próprias pessoas do local, o fato de tudo ter sido filmado e postado imediatamente gerou, né, uma comoção da sociedade civil muito grande, muito rápida, antes ainda da confirmação da morte do Eros e muito maior a partir da confirmação da morte, que foi mais uma tragédia. No domingo, o governador Cláudio Castro, silêncio sobre essa figura, 3 segundos de silêncio, exonerou o coronel Aristides de Góes Lopes, comandante do BOPE, e o coronel André Luiz de Souza Batista, do comando do COI, né, do Comando de Operações Especiais, e afastou 12 policiais que participaram. Esses 12 policiais foram exonerados, né? No primeiro momento eles tinham sido afastados, mas já foram também exonerados. Soltou uma nota falando que, em uma reunião com o secretário de Estado de Segurança e da Polícia Militar, determinou o afastamento dos responsáveis por autorizar a operação na madrugada de ontem na comunidade de Santo Amaro, em meio a uma festa popular. A ordem que as apurações sejam feitas com extremo rigor e agilidade, também por parte da Polícia Civil e Corregedoria Interna da PM. Em conversa com o Ministério Público, demos nossa garantia de que todas as imagens do evento gravadas pelas câmeras corporais dos policiais serão disponibilizadas para que as responsabilidades sejam apuradas. Me solidarizo com os familiares e amigos do jovem Eros Guimarães Mendes e de outras vítimas que foram atingidas durante a festa. Sei que palavras não vão trazer ninguém de volta e nem diminuir a dor de se perder um ente querido, mas fica aqui a minha tristeza e indignação. Bom, tem que ser muito trouxa ou muito fora da realidade para acreditar em uma palavra de solidariedade que esse cidadão, né, solta. Porque essa polícia faz exatamente o que ele prometeu em campanha que era para fazer. Não tem nenhuma diferença do que foi prometido pelo Cláudio Castro na sua eleição, né? Porque ele era vice do Witzel e aí assumiu e aí foi, eu não sei se é eleito ou reeleito, é o certo, mas assim, ele tem um mandato como eleito, né? Como titular da chapa de governo, de governador, e uma foi porque ele era vice e se tornou governador. Mas faz parte do projeto de governo dele. Então, assim, quem acredita nessa solidariedade e nessa resposta tem que ser muito realmente trouxa ou ter uma esperança muito cega que o Cláudio Castro, do PL, vai se comover, né, com esse tipo de situação. E não porque gerou uma comoção absurda, porque estava tudo filmado. Tudo filmado. Tem imagem, né? E aí, antes de passar a palavra para Flávia Oll, o secretário de Polícia Militar do Rio deu uma entrevista para o Bom Dia Rio nessa segunda-feira e disse que os responsáveis pela operação não observaram os protocolos e procedimentos operacionais da corporação. Como se alguma vez eles observassem os protocolos e procedimentos operacionais da corporação. Seja lá que procedimentos e protocolos operacionais da corporação sejam esses, né? Porque que procedimentos são esses? Se a gente, semana sim, semana não, está de novo aqui repetindo sobre a brutalidade em que a polícia chega nas favelas, né? Nas comunidades do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, né? Mas nesse caso também do Rio de Janeiro. O secretário diz que o comando da Polícia Militar não soube previamente, né, que os agentes do BOPE fariam uma operação, então não tinha uma informação de que aquela operação estava planejada. Ainda não se sabe se aquela ação foi uma operação de fato planejada ou pelo BOPE, né, sem avisar o comando da PM, ou se foi uma operação emergencial. No primeiro momento eles tinham dito que era uma operação que teria sido emergencial a partir de uma informação recebida de um possível confronto, né, entre facções. E aí, para fechar, eu queria dizer uma observação muito interessante que eu li nesse final de semana. Ai, meu Deus, eu não me lembro de quem foi, gente. Eu vou tentar achar e trazer os créditos aqui. Que o baile do Santo Amaro é um dos bailes funks mais famosos do Rio de Janeiro.
E a comunidade, como é no Catete, né, na zona sul do Rio, é um dos bailes em que mais vai gente rica, né? Jovens ricos vão para o baile do Santo Amaro. Eu tenho várias conhecidas amigas que frequentaram e frequentam o baile do Santo Amaro. Meninas patricinhas da zona sul, que frequentam, que não são da comunidade, pessoas de fora da comunidade que vão até lá para frequentar o baile. E aí, esse jovem, que eu vou tentar achar quem era que falou isso, falou, curioso, né, que essa operação não acontece em dia de baile. Porque eles sabem que se eles chegam atirando no baile do Santo Amaro, vai morrer um monte de rico, um monte de jovem rico, filho de gente importante, que frequenta o baile todo sábado. E todo mundo sabe que o baile do Santo Amaro tem um monte de gente da Zona Sul, um monte de gente que é do asfalto, que não é da comunidade, de nenhuma comunidade. Então, que estranho, né, a polícia não fazer esse tipo de invasão e de operação, entre muitas aspas, no dia que eles sabem que se eles chegarem atirando, eles podem matar gente que é filho ou gente que é importante. Eles só fazem isso, eles só se sentem autorizados a fazer isso numa festa que é realmente da comunidade, uma festa que é realmente comunitária, que não vai ter gente de fora, né? Que é uma festa que é feita pela comunidade para a comunidade, que não atrai, né, turistas, de modo geral. Então, o fato de só ter gente ali que realmente é da comunidade, que é de favela, autoriza essas pessoas a entrarem na comunidade, esses policiais a entrarem na comunidade desse jeito truculento, violento. Nós não temos notícia da polícia fazendo operação e entrando atirando no baile do Santo Amaro, que vai um monte de morador na Zona Sul. Morador do asfalto, né? Da Zona Sul, no caso. Mas nós temos relatos da polícia entrar atirando em baile funk da Zona Norte do Rio, da Zona Oeste, que são menos frequentados pelos ricos, né? Pelos bem apessoados, pelos bem relacionados do Rio de Janeiro. Então, assim, é realmente uma tragédia. Vocês sabem aqui no Ângulo de Grilo que eu não assisto, assim, essas declarações, essas entrevistas que são feitas com famílias, né, com mãe, com pai, que perdem filhos nessa violência, nessa truculência, porque eu realmente não tenho estômago, eu não tenho emocional. Eu vi por alto, assim, os momentos de entrevistas, de declarações, e li, né, por escrito que a mãe do Eros deu, e é assim, é desolador. É desolador. Assim, não tem o que falar, esse é um assunto repetido. Eu acho que o que tem de fato novo nesse caso é a decisão, né, de afastamento, de exoneração dos envolvidos, mas, sinceramente, isso muda no quê? Vai entrar outro que vai fazer igual. Então, assim, eu não tenho nenhuma esperança, especialmente que com Cláudio Castro o futuro vai ser diferente. Foi tudo desolador e foi no fim de semana em que se completaram 4 anos, né, do assassinato da Kathleen Romeu, uma jovem também, grávida do primeiro filho, e que foi fuzilada, né, ao lado da avó, numa comunidade ali no Engenho Novo, né? No Lins. No Complexo do Lins, né? Isso. No Complexo do Lins, por policiais, e o caso continua impune, né? Inclusive teve um ato também no fim de semana, no sábado, e aqui eu presto minha solidariedade a Jaqueline Oliveira, mãe da Kathleen, que tem sido incansável na busca por justiça, por levar os policiais responsáveis ao tribunal do júri, ainda que muitos dos que foram ao tribunal do júri também não tenham sido condenados, né? O caso do João Pedro, do Jonatas, a gente acumula, né, episódios que resultam em impunidade e uma certa apatia com a multiplicação desses casos. Aliás, há sinais de aumento da violência homicida policial no Rio de Janeiro. Dado oficial de abril fala em pelo menos 80 mortes decorrentes de intervenção de agentes de Estado, e a gente tem visto isso na Maré, na Cidade de Deus, operações, né, que estão se multiplicando, recentemente também na semana que passou na Rocinha, inclusive num sábado, né, o sábado da semana anterior, né, o sábado retrasado amanheceu com um efetivo grande de policiais na Rocinha, supostamente para
prender traficantes de outros estados, inclusive ligados ao Comando Vermelho do Ceará. Não houve nenhuma efetividade, inclusive o governador estava presente, né, no Centro de Comando e Controle, na direção de capitalizar politicamente aquela incursão, que acabou não sendo bem sucedida. Depois circularam algumas imagens de criminosos adentrando a mata, né, que é contígua à comunidade. No caso do Santo Amaro, não tem explicação para aquela operação. A justificativa ao longo do sábado foi de que se tratou de uma ação emergencial por conta da informação que chegou de uma facção rival que invadiria o Santo Amaro. O meu questionamento vai na direção de, bom, se tinha informação de uma suposta invasão, tinha informação de que estava acontecendo uma festa. Então, essa decisão de ocupar, de invadir, né, de fazer uma operação em plena madrugada na favela deveria ter sido ponderada em relação aos riscos, né, de inocentes serem alcançados, como aconteceu. Foram pelo menos 5 feridos e o Eros, pai de um menino de 2 anos, morto, um pai desolado. O pai dele deu entrevista no sábado, assim, completamente desolado, falando do menino que era trabalhador, trabalhava como office boy na mesma empresa, na mesma imobiliária em que o pai trabalha. Houve um ato já no sábado, durante o dia. Santo Amaro, a Isabela mencionou o baile funk. Santo Amaro é uma favela muito ativa do ponto de vista de produção cultural e de inovação tecnológica. Tem coletivos de jovens, tem um engajamento grande. E isso me parece que ajudou a produzir essa reação muito rápida que comoveu o Rio de Janeiro numa improvável manhã de sábado. Aliás, o trabalho também das equipes do Voz das Comunidades, desde a madrugada, né, viralizando os vídeos e cobrando providências. Houve um ato já no sábado e houve um ato no domingo, que inclusive teve um momento de tensão com ex-policial civil tentando atravessar com o carro e disparando para o alto. Foi assim, é surreal, momentos de terror. Ele foi preso. É um bang-bang, né? É uma autorização para atirar, uma autorização tácita. É assim que funciona o ambiente, né? A política de segurança pública do Rio, em paralelo ao fortalecimento impressionante dos grupos civis armados. Você vê territórios inteiros, que não são mais somente favelas, não que fosse aceitável que fossem somente favelas, mas bairros inteiros do Rio de Janeiro já sitiados pelo crime, né? Chamados Complexos de Israel, que eram 5 bairros do Rio de Janeiro, que agora são denominados Complexo de Israel. Na Zona Oeste, a mesma coisa. Pessoas são fuziladas porque usam uma determinada cor, porque entram numa determinada rua, porque fazem determinado gesto, né? No Rio e também fora. A gente tem visto isso, um poder de fogo absolutamente impressionante e táticas, inclusive o uso, né, instalação de barricadas como obras de engenharia civil, um investimento muito impressionante. Nós vimos no Alemão o caveirão, né, o blindado da polícia, escorregando, né, de uma ladeira, né, de uma das vias de acesso, porque criminosos lançaram óleo na pista e o automóvel da polícia. Então, são cenas assim humilhantes, né? De barricadas, de trilhos fincados, de ônibus sequestrados, demonstrações muito rotineiras. O que causou muita surpresa, tristeza e indignação é que Santo Amaro não é uma dessas favelas que está que aparecem como prioridades, né? Ou territórios alvos de operações ou de disputas, operações policiais ou de disputa entre o crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Então foi absolutamente estarrecedor que o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar tenha feito uma operação numa madrugada de sexta para sábado, em ação emergencial,
durante a realização de um festejo, né, de um concurso, inclusive, de festas juninas, a morte de um jovem inocente, trabalhador, e o depoimento da Mônica, mãe do Eros, é das coisas mais devastadoras que eu assisti nos últimos tempos, porque ela, inclusive, fala como uma mãe, uma mulher negra, empenhada em não permitir que o filho fosse cooptado pelo crime, né? Pela criminalidade. E ela dizia isso: eu cuidei, eu vigiei, ela usa isso, eu cuidei, eu vigiei para que meu filho não tomasse o caminho errado, porque eu não queria perder meu filho para o crime. No entanto, eu estou enterrando meu filho porque a polícia, que devia protegê-lo, o matou. E ela testemunhou toda a cena. Ela estava com o filho, os pais estavam na festa, o filho estava na festa, os pais estavam na festa, e antes de ser alvejado, o Eros pergunta se ela queria comer alguma coisa, pede para ela guardar o lugar dele e vai até uma barraca comprar, e foi ali que ele foi alvejado. Comprando, ela fala que o celular dele estava aberto no Pix, que ele ia pagar a comida que comprou. Então, assim, é tudo absolutamente desolador. E a repercussão e a desolação que esse crime produziu em pleno sábado, quando tantas ocorrências passam despercebidas, me parece que levou a decisão, a reação e a postagem do governador Cláudio Castro no domingo, e antes disso, no início da noite de sábado, há uma nota, eu diria também surpreendente, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que, a partir da DPF das favelas, o Ministério Público do Rio foi chamado a exercer o seu papel de órgão de controle externo das polícias do Rio, função que ele tinha, mas não cumpria, e foi chamado pelo STF. Aliás, a gente pode falar isso de ministérios públicos Brasil afora, né? O monitoramento externo da atividade policial é uma função negligenciada pelo Ministério Público. Mas a nota do Ministério Público foi uma nota muito firme, dizendo do acompanhamento, do envio de perito, da solicitação das imagens de câmeras corporais dos policiais militares que participaram, da realização de uma perícia no corpo, no Instituto Médico Legal, uma prestação de contas que não é comum, e uma declaração bastante dura do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, o Antônio José Campos Moreira, se comprometendo com a investigação transparente, pronta, eficiente, rígida do caso do Eros. Alguns pesquisadores especialistas em segurança pública com quem eu conversei no fim de semana chamam atenção para um movimento localizado em casos de muita repercussão, em detrimento de outros que ficam ao léu. A gente vai precisar observar isso, obviamente, mas foi uma demonstração importante, seguida, né, no dia seguinte, no domingo, da postagem do governador, informando que determinou o afastamento do comandante do BOPE e do comandante de operações especiais e dos 12 agentes envolvidos na incursão na Santo Amaro. O governador diz que se comprometeu com o Ministério Público em compartilhar as imagens das câmeras corporais e também presta uma inédita declaração de pesar e solidariedade à família. Eu lembro de muitos crimes que aconteceram no Rio de Janeiro nos últimos tempos, de a imprensa, né, o jornalismo, a opinião pública, cobrar manifestação de pesar, uma palavra a famílias, e o governador Cláudio Castro não ter sido sensível a isso. Esse caso foi diferente. Me parece que pela brutalidade, pelo alcance, pela comoção gerada de imediato com uma intervenção brutal, inexplicável e inaceitável de uma festa junina numa comunidade. Agora a gente vai esperar se o que vai acontecer é esperar o assunto adormecer e tudo voltará a ser como sempre foi, ou se a partir de mais esse caso emblemático, brutal, de grande repercussão, a gente pode esperar alguma mudança mínima que seja nessas orientações de segurança pública.
Cláudio Castro foi eleito vice-governador na chapa de Wilson Witzel em 2018, na esteira do bolsonarismo que ele continua seguindo. Ele é engajado, né, nesse projeto político, e ele foi, depois do impeachment de Wilson Witzel, tornado governador e foi reeleito em 2022 em primeiro turno. Enfim, com essa política, né? Com essa política, com acusações que envolvem ilegalidades, com um uso pouco transparente do dinheiro da venda da SEDAI, que teria alavancado o projeto de reeleição do governador Cláudio Castro. Essas são questões paralelas, né, que se debate no Rio de Janeiro, mas é essa a realidade. Cláudio Castro foi muito crítico à DPF e ao rol de medidas de restrição que o Supremo Tribunal Federal impôs ao Rio de Janeiro, em particular naquele período da pandemia, na sequência do assassinato do João Pedro, mas que teve um desfecho no mês de... foi março ou abril, né, o julgamento final da DPF. A gente tem uma edição do Angu que a gente fala disso. Não foi exatamente o desfecho que a sociedade civil esperava, embora tenha havido alguns acenos. Mas o Supremo permitiu, por exemplo, o uso de helicópteros como nas operações, escolas e como base de operações policiais. Isso vocês podem acompanhar, se quiserem rememorar, né, o papel do Supremo Tribunal Federal, na edição do Angu. 279, de abril desse ano. Pois é. Então, não tem nem 10 edições atrás, né? Exatamente. E aí a gente está vendo, efetivamente, uma mudança de postura a partir dessa decisão do Supremo, agora com esse desfecho trágico. O que a gente pode fazer? Lamentar, com desolação, mais um jovem negro morto, uma criança de 2 anos sem pai. Ontem o algoritmo me entregou, por algum motivo, uma postagem da Thaísa, eu acho que é esse o nome, mãe do filho do Eros, uma jovem também, absolutamente inconformada, e expressando um sentimento de dor e de solidariedade à mãe, falando: Mônica, você não errou, você não fez nada errado. Isso, gente, é uma tragédia, né? Porque realmente sabemos, né? Quem sabe do tamanho do sacrifício que é criar um filho a partir dos territórios periféricos, da educação, ver crescer, ver se tornar adulto e testemunhar uma vida interrompida desse jeito, com essa brutalidade, depois de todo esse esforço, sacrifício, realização, é muito duro, é muito duro. Essas mães jamais se recuperam, algumas são tornadas ativistas por justiça, já falamos de várias delas aqui, outras acabam adoecendo e perdem a vida também precocemente. Morrem de tristeza, né? Basicamente. Desenvolvem transtornos psíquicos, doenças psicossomáticas e basicamente morrem de tristeza depois de perder o filho numa brutalidade dessa. E é por isso que, enfim, também é importante a dimensão do acolhimento, da insistência, do abraço, do apoio, da solidariedade a essa mãe, a esse pai, a essas mães, a esses pais, em relação a mais esse luto, né? Que o Brasil, né? Que o Rio de Janeiro e o Brasil produziu entre seus filhos. É isso, gente. Infelizmente, não tem nada de novo nesse assunto. Outro dia a gente estava aqui falando também, né, da morte brutal de um jovem em Caraíva, que também é um lugar frequentado por ricos, por milionários, um lugar paradisíaco, um lugar que as pessoas vão para se divertir, mas quem faz parte do território é que recebe a brutalidade. Então, é isso. Muda o cenário e o projeto continua o mesmo, né? O projeto de extermínio é o mesmo. Então, é muito triste, muito triste, muito triste. Vamos acompanhar
capítulos, né, dessa história. Eu acho que principalmente no que diz respeito a essa mudança de comando aí, né, dos coronéis que foram afastados, do BOP e do COI, e ver o que vem por aí, né? Eu não tenho nenhuma expectativa de que o futuro, que os próximos passos serão diferentes, serão de menos violência, de menos truculência, nenhuma esperança. Então, nada a falar em relação a isso. Bom, vamos fechar nosso episódio no nosso último bloco. Bom, eu quero começar falando rapidamente nesse último bloco lá dos protestos na Califórnia. Passar rapidamente por isso, vocês já estão acompanhando, a gente vem acompanhando aqui as medidas do Trump em relação ao movimento anti-imigração, né, anti-imigrantes. A gente já falou sobre as prisões pelo ICE, né, o Departamento de Imigração, que está buscando ativamente pelas ruas, parando pessoas e deportando, prendendo e deportando. A gente já falou aqui sobre a perseguição de Trump a Harvard, que está resistindo, né, à tentativa de proibição de matrícula de estudantes estrangeiros. A gente falou isso no episódio da semana passada, se eu não me engano. E nesses últimos dias, desde o dia, vou te falar aqui, desde do final da semana passada, sexta-feira passada, mas principalmente no final de semana, as pessoas começaram a protestar contra as medidas do Trump de expulsar imigrantes ilegais em Los Angeles, que tem muita presença da comunidade latina, né, dos latinos. Toda a região ali da Califórnia, a Califórnia é um estado historicamente progressista, né, democrata, é daqueles que na eleição, no mapinha, né, da eleição já conta como democrata desde o início, e que tem ali a fronteira, uma fronteira muito movimentada e vigiada, que é ali San Diego e Tijuana. Então, né, no México. Então, é um canto sensível da fronteira. E Los Angeles tem muitos, né? Tem uma comunidade latina, a Califórnia toda tem uma comunidade latina muito grande, então esses protestos começaram a eclodir no final da semana passada e foram se intensificando no final de semana. Bom, no domingo, homens encapuzados, né, as pessoas queimaram carros, foram reprimidos pelas forças de segurança com gás de bomba de gás lacrimogênico, bala de borracha. 27 pessoas foram presas. Hoje, nessa segunda-feira, a tensão já aumentou com a presença da Guarda Nacional. Então, desde domingo, né, do final de semana, o governo federal enviou essas tropas federais, enviou a Guarda Nacional, então esse tensionamento aumentou. Vamos ver o que acontece nos próximos dias, né, em relação aos protestos. As pessoas estão queimando carro, tem confronto com a polícia, é uma situação, né, de violência, de embate em protesto, né? Tem a cena até de uma repórter entrando ao vivo, tomando uma bala de borracha. A gente no Brasil, australiana. No Rio de Janeiro, eu acho que Rio de Janeiro e São Paulo, que tiveram muitos protestos na época, né, lá das jornadas de junho, lá de 2013 e tal, é uma cena que nos é muito familiar, né, no Brasil, essa coisa de incendiar ônibus, a história, né, lá dos black blocs, bala de borracha, enfim, nós já vivemos bastante isso, temos alguma experiência em olhar, né, esse tipo de manifestação, viver esse tipo de protesto acontecendo, e essa repressão da polícia, das forças de segurança, de Força Nacional, né, lá a Guarda Nacional. Então, eu acho que é o caso da gente acompanhar a população que não está aceitando, né, esse tipo de medida anti-imigração. Então, um certo levante aí contra o Trump. Então vamos acompanhar, vamos ver como é que essas manifestações ocorrem, se desenrolam aí ao longo da semana. Já quero pular disso para a história do barco, né? Um barco
com ativistas, com 12 ativistas que estavam levando ajuda humanitária para Gaza, foi interceptado por Israel na noite desse domingo, madrugada já de segunda-feira, no horário local. O barco fazia parte de uma missão Freedom Flotilla Coalition, que leva, né, por barco, pelo mar, ajuda humanitária para Gaza. Eles foram 12 ativistas estavam a bordo, incluindo o Tiago Ávila, que já está há bastante tempo, né, viajou para Gaza, já tem bastante tempo, e tem feito missões em Gaza e tentativas, né, de chegada de ajuda comunitária, de romper esse bloqueio à entrada de ajuda comunitária. A Greta Thunberg, que já é famosa desde criança, né, uma grande ativista climática, agora também envolvida nessa ajuda humanitária a Gaza, também estava no barco. Eles tinham, o barco tinha uma câmera que estava sendo, né, transmitida as imagens de dentro do barco, eles estavam com celulares, o Tiago gravou vários vídeos ali no momento em que eles foram cercados por barcos israelenses, por quadricópteros, né, por outras embarcações israelenses. Esses vídeos foram postados, todos os ativistas que estavam na embarcação tinham vídeos também pré-gravados, que foram liberados, que começam com aquele discurso de: se você está vendo esse vídeo, significa que a gente foi sequestrado ou capturado por forças israelenses e tal. Então eles estavam preparados para sofrer esse tipo de represália, de sequestro. Ficaram com o seu paradeiro. A comunicação foi cortada, né? Nas últimas imagens que se tem, eles são obrigados a jogar os seus celulares na água, e logo depois a transmissão que estava sendo feita ali pelo computador, um link ao vivo acompanhando o barco, cortado, e eles ficaram com o seu paradeiro desconhecido. Tem outros ativistas também, tem alguns franceses, tem alemão, tem de outras nacionalidades. O Tiago é o único brasileiro. O Itamaraty já imediatamente pediu... soltou uma nota às 5 horas da manhã desta segunda, dia 9, né, chamando atenção para o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais e apelando ao governo israelense pela libertação dos tripulantes detidos, incluindo, obviamente, o brasileiro Tiago Ávila. Isso foi uma coisa que eles fizeram... E aproveita para pedir... a remoção das restrições de entrada de ajuda humanitária no território palestino. A gente sabe que a situação é cada vez mais dramática, inclusive com tragédias, né? Invasão, saques a galpões, né? A áreas de distribuição de alimentos, porque a fome é uma coisa absurda. A comida, a água, os alimentos entram numa quantidade muito inferior às necessidades daquela população local. É uma tragédia sem tamanho. E eles fizeram, né, os ativistas que estavam no barco, inclusive o Tiago, fizeram questão de reforçar nos últimos momentos em que eles estiveram, né, ali com o celular, de que eles estavam navegando em águas internacionais e entrariam direto no raio de águas de Gaza. Então eles foram de águas internacionais para Gaza. Eles não passaram em nenhum momento por território israelense ou sob comando israelense. Já seria ilegal e um crime de guerra eles terem sido pegos em águas internacionais pelo exército israelense. Então, eles fizeram muita questão de reforçar isso. A informação dessa segunda-feira do Ministério de Relações Exteriores de Israel, que eles irão deportar Greta, o brasileiro, e os outros ativistas que foram detidos. O barco estaria a caminho de Israel em segurança, segundo as autoridades israelenses, e falaram que existem maneiras de entregar ajuda fácil de Gaza e elas não envolvem selfies no Instagram, segundo o Ministério de Relações Exteriores. O Ministério da Defesa anunciou que o barco vai ser levado para a cidade portuária de Ashdod e que eles serão, né, deportados, aparentemente em segurança, mas eles ainda não puderam, né, se manifestar ali em primeira pessoa. Então, é isso, vamos acompanhar o desenrolar, né, da libertação desses 12 ativistas, o que eles vão relatar em relação a isso. E para fechar esse episódio, Flávio, 5 segundos para você falar do STF, né, que começa a ouvir hoje
Bolsonaro e outros 7 réus daquele núcleo crucial. O primeiro, né, que foi ali indiciado, tornado réu pelo STF, que a gente já tratou aqui também, né, há alguns meses atrás, 1 mês e meio, 2 meses atrás. É a ação penal caminhando, né? Nós tivemos nas últimas semanas a arguição, o interrogatório das testemunhas de acusação e de defesa, e nesta segunda, 9 de junho, começam os interrogatórios dos réus. Começa por Mauro Cid, aliás, acabou de começar, eu preciso correr para acompanhar, mas o Alexandre de Moraes já perguntou a ele sobre ele ter se sentido em algum momento pressionado na delação, ou a fazer a delação, ou as informações que passou na delação, e ele negou. Eu lembro que esse foi um argumento usado na defesa dos demais réus. Bolsonaro também está nesse rol de réus que prestarão depoimento, que serão interrogados essa semana. A ordem é Mauro Cid, hoje na segunda-feira, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, por ordem alfabética, né? Exceto Mauro Cid, que abre porque é o delator. E aí vai ser, finalmente, o Alexandre de Moraes cara a cara com Jair Bolsonaro, ou vice-versa. O Supremo está transmitindo essas audiências, esses interrogatórios. Na semana que vem a gente deve ter uma noção mais ampla do desfecho, né? O Bolsonaro, na semana passada, prestou depoimento à polícia naquele inquérito que foi aberto em relação ao Eduardo Bolsonaro, já mencionei ele aqui. Semana que vem teremos mais informações. Teremos também o potencial desfecho da saga do IOF, que envolve Fernando Haddad, Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Teve reunião no domingo até praticamente o início da madrugada. O presidente Lula está voltando da França, onde foi muito festejado, incensado, homenageado, e deverá tomar decisão em relação a isso. Mas tudo indica que o governo vai recuar bastante na questão do IOF, da elevação do imposto sobre operações financeiras, sobretudo no que diz respeito ao crédito para empresas. E aí algumas alternativas estão sendo anunciadas e avaliadas: taxar aplicações que não são taxadas, aumentar taxação sobre bets, o Haddad falou sobre isso, um corte nas isenções, desonerações, no que o Haddad chama de gastos tributários. A gente vai ter mais informação sobre isso ao longo da semana, mas é também um tema no radar. E aqui no Rio, de dica cultural, começa a Bienal do Livro do Rio, excepcionalmente em junho, né? Ela costuma acontecer em setembro, mas vai de 13 a 22 de junho. Tem aplicativo com a programação, tem Instagram, tem site com a programação. Eu vou mediar mesas nos dias 14, sábado, 20 de junho, sexta, e 22 de junho, domingo, último dia. Espero ver alguns angulers por lá. Vou compartilhar aí minha programação, mas a Bienal é sempre um evento que vale muito a pena. Eu quero recomendar, acho que eu já falei disso, mas vou falar de novo, Pablo e Luizão, maravilhoso, maravilhoso. Oi, eu tô devendo ainda, gente. A série. Teve algum anguler que me marcou falando, não sei se foi no X ou no Blue Sky, que queria meus comentários, mas eu ainda tô devendo, mas eu fui assistir Torto Arado, o musical, na sexta-feira, maravilhoso, amei. Eu não vou muito ao musical, então pra mim é sempre muito chocante as pessoas cantarem ao vivo desse jeito. É um negócio assim, eu fiquei chocada com todos os atores, uma coisa impressionante. É o último final de semana agora aqui no Rio, sábado tem 2 sessões. Eu não tenho certeza se já está tudo esgotado, mas vale dar uma procurada e tentar assistir, porque, nossa, imperdível, muito bom. Imperdível. Gilberto Gil teve no fim de semana em Brasília, foi uma comoção também, que eu vi de postagem. Essa turnê Tempo Rei é uma coisa assim avassaladora, vale realmente muito a pena. E no próximo fim de semana é Belo Horizonte, eu acho que Flora Gil postou sobre isso, é de fato imperdível. Então vejo vocês nesse primeiro fim de semana de Bienal. Vamos acompanhar os depoimentos dos réus,
protejam-se do frio. Parece que essa semana vai fazer frio mesmo no Brasil todo. E até semana que vem. Um beijo, Angulers. Até!